Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do Bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Porque governos mundiais escondem a verdade sobre o que realmente acontece no espaço? Enquanto você dorme tranquilamente, uma guerra silenciosa acontece a centenas de quilômetros acima da sua cabeça. Satélites militares de Estados Unidos, China e Rússia se posicionam estrategicamente no espaço como peças de um tabuleiro de xadrez mortal. Documentos vazados da NSA e do Pentágono revelam que cada superpotência possui armas espaciais capazes de destruir a infraestrutura global em questão de minutos. Lasers de alta energia, mísseis antissatélite e armas de pulso eletromagnético. Mas por que a mídia não fala sobre isso? Porque uma única ação militar no espaço poderia derrubar GPS, internet, comunicações e mergulhar o mundo no caos total. A próxima guerra mundial não será travada na Terra. Ela já começou no espaço. E o mais assustador, fontes indicam que incidentes já aconteceram. Satélites misteriosos desaparecendo dos radares, falhas de comunicação inexplicáveis e operações militares espaciais classificadas como ultra-secretas. Neste podcast, vamos expor a verdade sobre a guerra espacial secreta que governa o mundo. Análises exclusivas acerca de documentos vazados e informações de especialistas que arriscam suas carreiras para revelar a verdade. Prepare-se para descobrir o que eles não querem que você saiba. Inscreva-se agora e ative o sininho. A verdade está no espaço. Vamos embora. 3, 2, 1, gravando. Bem-vindos ao episódio de hoje com... Como a guerra espacial está acontecendo agora mesmo sobre nossas cabeças, Armando? Exatamente, Claudinho. Eu acho que tu estás completamente enganado quando tu achas que a militarização do espaço é apenas ficção científica. Neste exato momento, existem mais de 12 mil satélites, não é? Orbitando sobre a nossa cabeça. E muitos deles são armas em potencial. É isso. Pelo amor de Deus, você está paranoico! Essas varas de Deus que você tanto fala são conceitos teóricos, meu amiguinho, dos anos 80. Ninguém vai derrubar a barra de tudo que esteja no espaço como se fosse um filme de Hollywood. Tu achas que isso é ser teórico? Não tem nada a ver com isso. Tu não estás a perceber o que é que vocês acham disso? E não estás prestando atenção. A China, por exemplo, já demonstrou capacidades de manobra orbital com o SJ-21, por exemplo, em 2022. Eles literalmente agarraram um satélite morto e moveram 3.000 quilómetros. Isso não é teoria, é uma realidade. Entende? Mas você acha, e tá misturando tudo as coisas. Não tô. Mover lixo espacial não é a mesma coisa que ter arma de destruição em massa orbitando a Terra, irmão. Não? Tu acha não, claro que não. E o que é que tu achas, não é? O que é que tu achas, ou o que é que tu chamas aqueles satélites russos que cercaram um satélite espião americano no ano passado, por exemplo? O que é que vocês acham disso? É? E o tal satélite russo que disparou alguma coisa no espaço. Os próprios americanos, eles disseram Disseram que estavam suspeitando de alguma coisa, não é? Que era tudo suspeito. Olha, eu vou olhar para vocês, então vou pegar no pescoço dele. Isso deve ter um teste de propulsão. Você não pode assumir que tudo é militar. Claro. Jesus! Claro. É um militar. E quando os russos atacaram
ciberneticamente os satélites ucranianos. Isso era o quê? Não é? Eu vou olhar para ele não. Uma hora da invasão, isso também foi um teste de propulsão? Achas que foi um teste de propulsão? Acorda, Cláudio. A guerra espacial, ataques a guerra espacial já começou. Rejamming. Presta atenção, não são explosões, meu amiguinho. Não é uma guerra espacial como você está pretendendo que seja. E tu achas que precisa de explosões para ser uma guerra? Quando tu cortas a comunicação, o GPS e os sistemas de navegação do exército inteiro, você está neutralizando, não é? Não, estás neutralizando praticamente o exército. Não, guerra. Não vou prestar atenção. É guerra. Não vou prestar atenção. É guerra que estamos a falar. Não vou. Vamos assumir que existe uma guerra espacial. Mas você está exagerando. Claro que está o poder da China. Os Estados Unidos ainda não são dominantes no espaço. Eles ainda estão tentando brigar por isso. Tu achas que é dominante? A China, ela está fazendo manobras que os Estados Unidos nunca fizeram. Aquele dogfight, não é? Aquela briga de cães, não é? Que eles diziam, o dogfight espacial, que eles demonstraram é revolucionário. Eles estão praticando táticas de combate a nível orbital. É disso que eu estou falando. Entendes? Mas daí? Os americanos têm aquela nave espacial, tudo bem, tá? X-37B, há mais de 4.000 dias no espaço fazendo experimentos secretos. Você acha que eles estão lá em cima fazendo o quê? Plantando flores? Exatamente, é isso mesmo. Finalmente você admite, não é? Eles não estão plantando flores. Aquela nave está testando o quê? Está testando lasers e micro-ondas de alta potência. É isso que eles estão fazendo. É literalmente uma guerra das estrelas que está acontecendo, claro. Você me fala de Star Wars agora. Mas isso é defensivo, é diferente de ter mísseis apontados para a Terra. Isso é defensivo. Tu achas mesmo? tu és muito ingênuo nesse aspecto, não é? Quando o Trump volta ao poder e quer ressuscitar novamente aquela Brilliant Peebles. Não vou olhar para ele, não. O Iron Dome. Não vou olhar para vocês. Tu achas que é só defesa? São mísseis no espaço. Não é? Um dia são para defesa. No outro podem virar o quê? Podem virar para atacar satélites inimigos. É isso que eu estou a dizer. Mas e se vem os caras lá do espaço lá? Mas é melhor você ter uma defesa do que ficar vulnerável. Se a Coreia do Norte lança um míssil, você prefere que ele acerte ou que ele seja interceptado? Cláudio, tu não entendes a escalada. Tu não estás a entender o que é que eu estou a falar. Eu estou a falar uma coisa diferente, não é? Quando os Estados Unidos eles colocam mísseis defensivos no espaço, a China e a Rússia, o que é que elas vão fazer? Não é? Elas vão ficar de braços cruzados? Claro que não. Claro que não. É ou não é? Não, mas... Não, nada, Cláudio. Eles vão acelerar os seus próprios programas orbitais. Neste caso, são espaciais. Sabe o que é que acontece quando todos têm armas no espaço? Todo mundo tem suas defesas, véio. Todo mundo está segurando uma pequena faísca e pode destruir toda a infraestrutura espacial da humanidade. É isso que a gente está falando. Mas, mano, você está ignorando a SpaceX, por exemplo, 1,8 bilhões de dólares para desenvolver um exame de satélites espiões. Isso é defensivo. Finalmente chegaste no ponto, não é? Finalmente chegaste lá. Porquê? Porque, como tu disseste há pouco, deves ter pesquisado um pouco, eles estão, acho que neste caso a China, eles estão criando uma constelação de milhares de satélites que podem monitorar qualquer ponto, não é, da Terra em tempo real. É esse o perigo.
Entendes? Não, isso não precisa nem pesquisar, é só olhar na internet, velho. Qualquer inteligência artificial que está processando tudo. Tá dentro de um país, pode mover um soldado sem que seja detectado. Exatamente, é isso que eu também te disse. É uma vigilância total e global. É isso que estamos a dizer. E quando a China ela vir isso, não é? E esse sistema, e a Rússia também vai querer ir atrás. Em 10 anos, teremos o quê? Teremos 3 olhos. Ou seja, teremos 3 olhos digitais vigiando o planeta inteiro. É isso que vamos ter. Nossa, isso é assustador. Mas espera. E os custos disso? Esse tipo de tecnologia não é barato, velho, é caríssimo. Caríssimo, Cláudio. A SpaceX, por exemplo, vamos falar da SpaceX, ela baixou o próprio custo de lançamento em quanto? 90%. O que custava $10.000 por quilo, não é? Há pouco tempo atrás, agora custa 1.000. A democratização do espaço está facilitando essa mesma militarização. E falando em vulnerabilidades também, viste as acusações sobre a Rússia, sobre o desenvolvimento das armas nucleares espaciais? Viste? Não, isso são apenas alegações americanas. Ah, é? Tu achas que são alegações e meras alegações americanas? Por enquanto não foi provado nada. Então porquê é que o Putin ele vetou a resolução da ONU para reafirmar o tratado que proíbe armas nucleares no espaço? Porquê é que achas que ele vetou? Não é? Se ele não tem nada, não é, a esconder, por que razão é que ele não assinou? Por exemplo, não é? Mas ele depois propôs banir todas as armas espaciais para sempre. E quem vetou foi aí os americanos. Quem quer militarizar o espaço agora... Tu estás sendo manipulado pela propaganda russa. Não podemos ir atrás disso. Não podemos ir atrás disso. É óbvio que os Estados Unidos não podiam, não é? Não podiam naquela altura, aceitar essa proposta. Porque era uma proposta genérica, quando já têm eles, os Estados Unidos, sistemas defensivos. A Rússia, por exemplo, ela está o quê? Ela está a tentar neutralizar a vantagem americana. É só isso. Pelo menos eles propuseram algo. Os americanos só querem mandar ou manter sua hegemonia espacial. Hegemonia. Voltamos a focar esse ponto. E coloca a pergunta, se uma bomba nuclear ela explode no espaço, não é? Ela não escolhe qual é a nacionalidade. É esse o problema. Ela destrói todos os satélites por causa do pulso eletromagnético. Isso é óbvio. É suicídio ao vivo, a cores e na hora. É live mesmo. Não é? Espera. Você está dizendo, então, que uma bomba nuclear no espaço seria como um apocalipse tecnológico? Exatamente. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Nos anos 60, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia, o que é que eles fizeram? Eles testaram bombas nucleares na alta atmosfera. E qual é que foi o resultado, sabes? Destruíram vários e vários satélites que existiam na época. Ou seja, estamos a falar de há muito tempo atrás. E naquela altura eram poucos, não é? Agora imagina tu, hoje, com 12.000 satélites, o que é que poderia acontecer? Entendes? Mas isso significaria o fim da humanidade? Sim, significaria muitas coisas. GPS sumindo, internet por satélite morrendo naquele momento, comunicações militares cortadas de imediato, não é? Sistemas de navegação de qualquer espécie, seja aérea, seja marítima, colapsando. Seria literalmente o fim de uma era espacial. Mas aí os caras iam acabar com a Terra e acabar com isso também. Por que a Rússia faria isso? Para prejudicar todo mundo? Porque eles estão perdendo uma corrida. Mas eles estão dentro do mesmo balaio. Eles estão perdendo uma corrida espacial. Como disse um certo especialista, eles estão dirigindo um carro antigo.
Enquanto tens outros caras como é os Estados Unidos e a China que estão dirigindo um Tesla, por exemplo, em título de comparação. E não podem ganhar se não fizerem dessa forma. É ou não é? Tá, mas isso aí então é a estratégia do desespero. Eu acabo com tudo, não É fica do pra ninguém. desespero e pode ser a mais perigosa de todas. Porque não é só o bluff, não é? Eles têm a capacidade técnica para fazer isso também. Entendes? Mesmo estando mais atrasados, eles têm essa capacidade. Tá, mas vamos ser práticos então. Vai lá, vamos ver. Quais são as armas espaciais que realmente podem ser usadas nos próximos anos? É uma ótima questão, muito pertinente, não é? Até que enfim, uma pertinente. Primeiro, as famosas varas de Deus, não é? Essas que tu falaste há pouco, das barras de tungstênio de 6 metros, não é? Lançadas do espaço, vamos dizer, uma velocidade de Mach 24. Imagina a velocidade. Não é? Isso não é só teoria da Guerra Fria, hein? Não, não é só teoria, porque é uma tecnologia que existe hoje. Não é? Uma barra de tungstênio, por exemplo, caindo de 400 km de uma altura, chega ao Sol a Mach 8, mesmo com a resistência do ar. É como uma bomba sem explosivos. Ela destrói tudo, não é? Caramba. Pode ser lançado, então, de qualquer lugar? De qualquer lugar, claro. E olha que a precisão é tão grande que ela pode acertar um local específico, um prédio específico, sem causar radiação ou qualquer falha. É uma arma praticamente limpa, quase perfeita. Não é? Ah, mas isso muda tudo. Mas e aqueles exames de drones espaciais, por exemplo, que estão, os enxames que estão rodando para cá, rodando para lá, tá uma confusão. Essa é a mais assustadora, devo dizer. Imagina uma cápsula de reentrada com 1000 drones, por exemplo, não é? Que pode ser lançada sobre qualquer cidade e em poucos minutos. Imagina. 1000 drones, cara. Não estou falando Cláudio, um enxame desses, ele pode neutralizar toda a defesa aérea de um país em um único momento, em uma única missão, e pode ser controlada pela inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vai controlar armas autônomas no espaço, é isso? Vai terminar, velho, a vida real. Foi embora. E tem mais, não é só isso. Tem mais, vem por aí. Temos o caso dos lasers espaciais, que podem cegar satélites inimigos permanentemente. Temos cyberarmas que podem assumir o controle de constelações inteiras. Isso é perigosíssimo. Espera aí. Você está falando que a gente vai assumir um controle. Como assim? Os caras vão assumir tudo, não é? As coisas não são assim. A China, por exemplo, ela está desenvolvendo armas cibernéticas capazes de sequestrar satélites inimigos. Imagina só acordar e descobrir que os teus próprios satélites militares agora eles obedecem ao exército chinês. Imagina só. Mas isso é possível? Não só é possível, como já aconteceu. Já tivemos esse exemplo. Tivemos o exemplo como, em 2022, certos hackers chineses, não é? Eles atacaram a agência espacial japonesa, não é? E foi um teste, apenas, na altura, um teste de conceito. Mas eles podem não fazer. E os americanos ficaram olhando para o espaço? Eles têm defesa contra isso. Essa é uma grande questão, não é? É uma grande questão e ninguém admite suas capacidades reais. É um jogo do gato e do rato. Todo mundo está escondendo o jogo, mas eu tenho a certeza de que os Estados Unidos eles também têm armas espaciais que fazem esses mesmos procedimentos, não é? E é quase como se fosse um brinquedo de criança. Tá, mas mesmo que tudo isso seja verdade, o que você propõe? Que paremos de usar satélites? Não.
Não é isso que eu disse, não é isso que eu penso também. A única coisa, na minha humilde O que vocês acham aí? Fala aí, que esse cara tá minha enrolando tudo aqui agora. opinião, eu peço é que acordemos para a realidade. Hoje, por exemplo, temos um ataque espacial, se tivermos, pode deixar um país inteiro cego, surdo e mudo a nível militar. Imagina um soldado de qualquer destes 3 países que a gente referiu, sem GPS, voltando aos mapas arcaicos, às bússolas da Segunda Guerra, por exemplo. Como é que achas que ele vai se comportar, esse mesmo soldado? Quando você coloca assim, é assustador mesmo. E tem mais. E para vocês, o que vocês acham disso? E tem mais, é porque agora temos o aditivo, não é? A inteligência artificial, ela está processando dados de milhares de satélites espiões, não é? E em breve teremos vigilância global e total em tempo real, não é? E ninguém vai conseguir esconder isso. Vai ser impossível. Isso é literalmente 1984 no ar, né? No espaço. Exatamente. O Orwell ela referiu dessa forma e ainda temos aqueles enxames de drones que podem ser lançados de cápsulas espaciais em qualquer lugar do mundo em poucos segundos, em poucos minutos. A guerra tradicional, como nós a conhecemos, ela acabou. Entende? Meu Deus do céu. Nossa, eu não tinha pensado nessas implicações. E sabes o que é pior ainda? O pior é que, além disso, como não há uma lei internacional efetiva que pode regulamentar tudo isso, é literalmente o Velho Oeste. Todo mundo faz o que lhe apetece lá em cima. Né? E cada país tem esse poder. Imagina. Tá, mas espera. Se é tão perigoso assim, por que nenhum país propõe um tratado de verdade? Porque todos eles querem vantagem. Todos eles. Os Estados Unidos, por exemplo, eles não vão abrir mão. Eles não vão abrir mão da superioridade espacial que a têm hoje. Não é? A China quer alcançar os Estados Unidos e está muito próximo, ou já passou, ninguém sabe. E a Rússia, mais atrasada e mais arcaica, mas continua a causar um caos para todo mundo, não é? Mas isso se torna até insustentável, né? Porque uma hora alguém vai fazer uma besteira. Exatamente, esse é o grande perigo. É uma questão de quando, não é? Quando, e não se sabe quando é que isso vai acontecer. Não será só, ok, vamos derrubar uns satélites. Não será só isso. Será algo como iniciarmos quase uma terceira guerra mundial. É esse o problema. Então, você realmente acha que pode escalar tanto assim? Imagina só se amanhã todos os satélites americanos, estamos a falar dos americanos, ficassem mudos por 6 horas, por exemplo. Não é? O que é que tu achas que os generais do Pentágono pensariam? Não é? O que é que lhes iria na cabeça? Iriam pensar que haveria uma falha técnica, que havia um primeiro movimento de um ataque nuclear de outra nação inimiga? O que é que tu achas? Não é? Elon Musk nisso tudo. Armando, ele não deveria ser um visionário da paz espacial. Paz? Eu acho que é bem diferente, não é? O Elon Musk ele está lucrando bilhões, não é? Com a militarização do espaço, não é? A SpaceX, como falámos há pouco, tem contratos bilionários, não é? Só para satélites espiões e não espiões, por exemplo. Mas a Starlink ajudou a Ucrânia na guerra. E também quase foi desligado quando o próprio Musk ele quis negociar a paz. Tens esse aspecto também, não é? Tu percebes também que o poder que um bilionário tem, não é? Ele pode decidir o destino de uma guerra inteira, sendo ele o fornecedor dos itens, não é? É verdade, né? Uma pessoa só controla uma infraestrutura militar crítica, né? E não é só o Elon Musk, não é? Temos o caso do Jeff Bezos, por exemplo, temos o caso da
Blue Origin, né? E outros bilionários, né? Que também querem, cada um a sua fatia nesta corrida armamentista espacial. Porque para eles a guerra é lucro. Só tem esse objetivo, não é? Então, de uma forma geral, você acha que eles estão incentivando conflitos para ganhar mais contratos? Isso é óbvio. Isso é óbvio porque se tu achas que o Musk, por exemplo, ele está ao lado do Trump, mesmo agora com uma certa desavença, não é? E que está propondo também aquele escudo igual a Israel. Não é por puro altruísmo, não é? Eles são investidores e querem lucrar trilhões, entendes? É esse o objetivo. Tá, quanto mais tensão entre os países, mais contratos militares e espaciais vão surgir. A ideia é essa. Exatamente. Estamos a falar neste momento de praticamente um complexo militar industrial, que é um complexo espacial. E nós estamos pagando a conta para a nossa própria, ou se calhar a nossa própria destruição. Não, mas peraí. Se não é, ou se é tão perigoso assim, por que os países não cooperam? Por que ficam nessa guerra fria espacial? Essa é mais uma pergunta de $1 trilhão, né? É aquela pergunta pertinente, né? É que eu sou esperto, né? Você sabe que eu estudo, né? É uma pergunta que tem a sua lógica. É espaço, estamos a falar de espaço, não tem fronteiras, não tem etnias, não tem religiões. Deveria ser um lugar de cooperação humana e não o contrário, não é? É verdade, faz sentido. É por isso que eu estou perguntando para você, porque a situação é crítica, né? E tens outro problema, que é o ego das nações, não é? A sede de poder, a paranoia, o lucro dos bilionários, e todos eles estão tentando transformar o nosso maior sonho científico em nosso próximo campo de batalha. Isso é mais que óbvio, é o que estamos vendo neste momento, não é? É o que você acha que ainda dá tempo de reverter isso? Sinceramente, e na minha humilde opinião, estamos muito perto de um ponto de não retorno. Né? Quando o Elon Musk ele está ganhando bilhões com contratos militares, que são contratos de ordem espacial, quando a China faz demonstrações de força orbital também, e quando a Rússia, ela mesmo ficando para trás, ela ameaça com bombas nucleares espaciais, o que é que tu achas que pode acontecer? Não é? Aí vem a história do Viu Metal, né? Sempre corrompendo tudo mesmo, né? Pela primeira vez na história humana, não é? Nós temos uma guerra acontecendo literalmente sobre as nossas cabeças. Literalmente. Todo dia há ataques cibernéticos, isso é um facto. Todo dia há spoofings, há jammings, há manobras agressivas pelos hackers, e a maioria das pessoas elas nem sabem o que é que está acontecendo. Não. Cara, você me destruiu hoje. Eu realmente estava vivendo numa bolha. Isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar. E é urgente que a gente tome uma providência. E é por isso que nós tentamos elucidar as pessoas, não é? E que precisamos gritar ou divulgar isso. As pessoas precisam saber exatamente que a próxima guerra ela pode começar bem proximamente no espaço e acabar aqui embaixo, não é? E que certos bilionários eles estão lucrando também com isso, não é? Com essa nossa insegurança, não é? É isso que a gente tem que deixar claro aos nossos telespectadores, não é? Pessoal, eu vim para esse debate achando que a guerra espacial era coisa de filme. Saio daqui genuinamente preocupado com o futuro da humanidade. E vocês aí, pessoal, depois de tudo que falámos hoje, depois de tudo que eles nos contaram através das nossas informações, de tudo o que ouviram de nós hoje, vocês acham que as armas nucleares espaciais russas, os enxames de drones chineses, não é? Os bilionários americanos e outros
que estão lucrando com essa mesma guerra. Os ataques cibernéticos diários. Vocês ainda acham que isto é ficção científica? Espero que quando esse vídeo for, vocês compartilhem esse vídeo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo literalmente sobre nossas cabeças. Porque daí, se não der tempo, do planeta acabar antes, tá? E lembrem-se também, não é? Enquanto vocês assistem este vídeo, não é? Agora vocês já sabem que há uma guerra silenciosa acontecendo a 400 km, ou a cerca de 400, não temos o número exato, não é? Acima das nossas cabeças. E ela pode explodir a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, não importa, não é? Por isso, boa noite a todos. Olhem sempre para o céu com outros olhos, não é, Cláudio? Lembrem-se sempre que enquanto vocês assistem este vídeo, há essa guerra, ou essa pseudo-guerra, não é? Essa tentativa de conflito que paira bem sobre as nossas cabeças, não é? Boa noite a todos. Não esqueçam de dar o like, compartilhem e até ao próximo episódio, não é, Cláudio? Se puder acontecer, né? Se a guerra não acabar antes com nós. Exatamente. Senta o dedo no like! Muito obrigado e até ao próximo. Compartilhem e teremos mais um conteúdo enigmático e sombrio, vamos dizer assim, não é? A coisa tá ficando esquisita. Obrigado a todos. Até breve.